Graça e paz, povo de Deus. Nós vamos iniciar o estudo de hoje no livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. No nosso estudo anterior, lá no capítulo 1, nós abordamos a visão que o apóstolo João teve com o Senhor Jesus. Abordamos, aprendemos um pouco sobre o que aconteceu e agora nós vamos falar lá no capítulo 2 o que o Senhor falou acerca da igreja em Pérgamo. Então disse assim o Senhor Jesus: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Esse Espírito, que está falando é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus, que está falando ao anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? É a igreja. O anjo da igreja não é uma pessoa, mas sim o corpo da igreja, ou seja, todos os membros. Então, essa fala, essa orientação, essa direção que o Senhor está dando é para a igreja. E diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá, dentro da igreja, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio ou abomino. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Que promessa maravilhosa. O Senhor, Ele promete a todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim, a todos aqueles que forem vitoriosos em não pecar, em fugir e resistir ao pecado, aqueles que permanecerem em Deus, permanecerem fiéis às Escrituras. Ele diz assim: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Queridos e queridas, Deus tem preparado um maná especial, um alimento espiritual, um alimento especial espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e nesta pedra vai estar gravado um novo nome, Um nome que ninguém sabe, ou seja, o Senhor é aquele que muda a nossa história. Ele muda até o nosso nome, se necessário for. Assim como ele fez na vida de Saulo, mudando de Saulo para Paulo. Deus, ele muda histórias. Assim como ele fez também na vida de Jacó. Mudou a história de Jacó.
né, concedeu um novo nome de Jacó para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui para a palavra, Pérgamo, né, era uma cidade próspera, chegou a ser a capital de Roma na Ásia, né? Era a cidade dos pergaminhos, ou seja, onde havia a maior biblioteca do mundo, com os mais importantes pergaminhos, com informações, registros religiosos e históricos valiosos para a história da humanidade. Porém, apesar de ser, né, a cidade de Pérgamo, uma cidade rica, próspera, tão valiosa, era uma cidade também onde abrigava muitos pagãos, né? E esses pagãos, eles adoravam a muitos deuses, né? Ofereciam sacrifícios. Por isso que lá no versículo, vamos acompanhar a palavra, no versículo 2, o Senhor diz assim: conheço as tuas obras e onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, era uma cidade, Pérgamo era uma cidade onde muitos e até cristãos idolatravam deuses, ofereciam sacrifícios a muitos deuses, criam em heresias, né? Então, um tempo de muitas heresias. Na cidade de Pérgamo havia a maior escola de medicina do mundo. E como nos pergaminhos havia informações preciosas, né, sobre curas milagrosas, sobre tratamentos, também havia informações sobre deuses pagãos. Milhares de pessoas no mundo inteiro iam à cidade de Pérgamo para buscarem curas por parte dos deuses. Na verdade, as pessoas que migravam para Pérgamo em busca de cura, elas entendiam que quem curava não era o Senhor Jesus, e sim os deuses, tá? E nessa época, Zeus era rei dos deuses, né? Zeus era conhecido como, na mitologia, ele era rei dos deuses pagãos. Hera era a esposa de Zeus. Deméter era a deusa da fertilidade. Asclépio era deus da saúde. Então, as pessoas iam à cidade de Pérgamo em busca de cura, em busca de respostas, e não adoravam ao Senhor Jesus, ou seja, eles entendiam que quem podia curar eram esses deuses. Por isso que o Senhor fala que a cidade de Pérgamo, ela estava mergulhada no pecado, ou seja, Satanás, ele havia estabelecido seu trono ali naquela cidade. E muitos então queimavam incenso, acendiam velas, faziam oferendas, ofereciam sacrifícios, coisas, presentes a essas imagens, e até sacrificavam crianças, sangue inocente. Sacrificavam também sangue de animais, porque entendiam, acreditavam que esses deuses era quem curava, quando na verdade nós conhecemos aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que leem, que conhecem e que creem, né? Aqueles que creem no Senhor Jesus, no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, sabe que quem cura é o Senhor. Quem liberta, quem cura, quem restaura e salva é o Senhor Jesus.
e isso para aqueles que creem. E é interessante observarmos que esse contexto da igreja, né, da cidade em Pérgamo, parece muito atual. Parece que nós estamos vivenciando a mesma história, não é verdade? Quantas pessoas buscam de uma forma equivocada, mas buscam curas, buscam respostas, buscam ajudas diante de deuses que nada criaram, que não falam, que não ouvem, que não podem agir, não é verdade? Quantas pessoas tiram, né, a honra, o poder, a autoridade, a glória do Filho de Deus? Quantas pessoas, de uma forma equivocada, né, por falta de conhecimento, de leitura, do conhecimento da palavra do Senhor, de experiências com o Espírito Santo, atribui feitos, curas e milagres a outros deuses. Esse contexto que acontecia na cidade de Pérgamo e também por parte de muitos cristãos, infelizmente, parece que é o contexto atual, né? É muito atual, por isso que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, como era permitido também nessa época a imoralidade sexual, né? Alguns grupos, algumas seitas achavam que tudo era normal, que as pessoas tinham liberdade para fazer o que quisessem, né? E até mesmo estar dentro de uma igreja cristã. Então, o Senhor Jesus, ele abomina o pecado, ele não pactua, ele não concorda, né? O Senhor, ele abomina mesmo práticas pecaminosas, porque ele é puro, porque ele é santo, porque ele é o Senhor, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Criador. Então, o Senhor, ele chama a atenção da igreja em Pérgamo, né? Ele está chamando, ele está alertando a igreja para que a igreja pudesse se santificar, para que a igreja pudesse buscar mais do conhecimento da palavra. A palavra do Senhor, ela nos ensina a estarmos em Deus, para que Ele possa estar também em nós. Nós precisamos examinar as Escrituras diariamente, né? Nós precisamos da leitura, da oração, nós precisamos nos santificar, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que falhamos, que erramos, que julgamos, que prejulgamos as pessoas, que condenamos as pessoas. Nós precisamos nos consertar. A palavra do Senhor não é para o outro. A palavra do Senhor é para mim, para você, é para nós. A palavra do Senhor é para nós, principalmente para os líderes das igrejas. Quem está na liderança são as pessoas mais propensas a errar. Quem está na liderança são as pessoas que estão propensas a cair, a pecar, a julgar, a pré-julgar. Nós estamos a caminho da santificação. Então, queridos e queridas, nós precisamos primeiro cuidar, né? Cuidar da nossa casa, da nossa família, nos lavar, nos limpar, nos santificar. E nessa época, os verdadeiros cristãos, eles foram perseguidos, julgados, condenados, presos e mortos. Todos aqueles que permaneceram fiéis à palavra do Senhor foram perseguidos, foram presos, foram açoitados, foram mortos à espada. Não é fácil permanecer fiel todos os dias,
mas é um exercício, é um desafio. Ser cristão de verdade, ser uma cristã